E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre equilíbrio estático. E a questão diz o seguinte: uma pessoa quer manter em equilíbrio uma barra de peso 20 newtons. Para isso, comprime-a entre os dedos aplicando duas forças F de mesmo módulo conforme a figura abaixo. Sabendo que o coeficiente de atrito entre os dedos da pessoa e a barra é 0,2, é correto afirmar que o menor valor possível para F que mantém a barra em equilíbrio é, e a gente tem que definir isso aí. Tá, vamos lá então resolver essa questão, mas primeiro a gente tem que botar alguns pingos nos is aqui. Primeiro, quando a questão fala em equilíbrio, né? Equilíbrio é um termo que a gente usa dentro da dinâmica, da estática, enfim, né? Para falar de situações onde a força resultante se torna zero. Então, toda vez que a questão fala em equilíbrio numa situação de força, ela está te dando essa ideia de que a resultante das forças é zero. E aí, óbvio, tu pode ter o equilíbrio estático, que é o caso dessa situação, ou o equilíbrio dinâmico, que é quando o equilíbrio cinético, que é quando a força resultante é zero, mas o corpo está em movimento. Não é o caso aqui. Então, nesse caso, a força ser zero significa, né, que as várias forças estão se anulando e, consequentemente, o corpo que já está parado vai continuar parado nessa situação. Tá? Então, como eu disse, a gente chama isso de equilíbrio estático. Bom, aí a gente sabe o seguinte, ó, dentre as forças que a gente tem nesse desenho, a gente tem a força peso, que a questão já me dá, como sendo 20 newtons, e a gente tem a força de atrito, né? Entre os dedos aqui, ó, do rapaz, existe uma força que é a força de atrito. A gente vai chamar essas duas forças como sendo uma coisa só, né? Um fat só, por mais que sejam dos dois lados, a gente tem ali um fat só para as duas, tá? Bom, e aí nessa relação, como só tem o peso para baixo e o atrito para cima, a gente pode dizer então, tranquilamente, que a força de atrito estático ela é numericamente igual ao peso, tá? Então isso aqui é a primeira relação que a gente tem que fazer. A partir daí a gente consegue calcular a força normal. Ah, senhor, por quê? Calma que a gente vai ver agora. Lembra que força de atrito também pode ser calculado como coeficiente, né, de atrito estático vezes a força normal. E aí eu sei então, as duas valem 20 newtons, porque é o valor do peso e as duas são iguais. Então vai ficar assim, ó, a força de atrito estático vale 20. O coeficiente a questão me deu aqui como sendo 0,2, e a normal eu não tenho ainda. Passa aquele 0,2, então ele vai passar dividindo ali, né? E aí a gente vai ficar então com 20 dividido por 0,2, o equivalente a 100 newtons, tá? 100 newtons é o valor da força normal nessa situaçãozinha aqui. Sor, por que a gente calculou a força normal? Tá, vamos entender o seguinte. Quando o rapaz pressiona, ele faz força sobre o bloco para lá e surge sobre o dedo dele, né, uma força normal, né? E quando ele pressiona o bloco empurra o outro dedo e o outro dedo faz uma força normal para cá. A mesma coisa do outro lado, né? Quando ele empurra com o outro dedo, ele faz o bloco, né? Ele faz uma força no bloco para lá, que é a força que a gente está vendo aqui, e o bloco empurra o dedo esquerdo, né? Fazendo uma força normal para cá. O que a gente encontrou aqui, ó, na verdade, foi a soma das normais, né? No caso, vou chamar aqui de normal da esquerda mais normal da direita. Elas acabam sendo iguais, né? Mas foi a soma das normais. Então as duas normais juntas equivalem a 100 newtons, tá? E aí a mesma lógica de equilíbrio que a gente usou para o peso e para o atrito a gente vai usar para a normal. O que acontece? Essa força da esquerda, tá? Essa força F mais essa força aqui juntas, elas estão servindo para segurar o bloco e as duas juntas, no caso, elas estão sendo opostas à normal, tá? Então a gente vai dizer o que, ó? As duas forças F juntas, elas têm que ser igual à força normal que surge em cada um dos dedos, né? A soma das forças normais que surge em cada um dos dedos, tá? E aí justamente a gente consegue fazer a relação, ó. 2F é igual a normal, que vale 100, a soma das normais, né? Na verdade, que vale 100, a normal total. E aí, então, tu passa o 2 dividindo, porque tu quer descobrir o valor de um F só. 100 dividido por 2 vai dar, então,
o valor aí de 50 newtons para essa questão, tá? Olhando ali as alternativas, o que a gente consegue ver então? Dentre as alternativas, 50 fica na resposta da alternativa C. Só abrindo um parênteses aqui bem rapidinho, um outro jeito de ver essa questão, um outro jeito que essa questão ela pode aparecer é quando ela fala o seguinte, ó, alguém pressiona sobre a parede um objeto. E aí tu vai ter algo bem parecido, né? Só que é um pouco mais fácil de visualizar o que eu acabei de falar. Ó. Eu vou fazer uma força, então, F contra esse bloco, tá? Uma força F. Quando esse bloco empurra a parede vai, então, empurrar esse bloco para o outro lado, que a gente chama de força normal. E aí por isso que eu posso dizer, então, que a força que eu faço no bloco contra a parede é igual à força que a parede faz no bloco contra mim, né, contra o meu dedo. E a gente tem uma relação de igualdade, tá? A mesma coisa ali com o peso e a normal, né? O peso e o atrito. O peso ele é para baixo, o atrito ele é uma força para cima. E aí como um é para cima e o outro é para baixo, eles também estão se anulando e a gente pode dizer que o atrito é igual ao peso. Então eu só fiz aqui um parênteses para mostrar essa situação. A única diferença nesse caso é o que? É que nós temos duas forças porque eu estou segurando com os dois dedos, né, pincelando ali esse objeto e não empurrando contra a parede. Por isso que acaba surgindo um 2 aqui, né, nessa situação. Na situação lá de cima ali, a gente acabou botando um 2 e aqui nessa aqui que eu analisei, esse 2 acabou não aparecendo, tá? Então era isso, ficamos por aqui, essa foi a resolução dessa questão, espero que vocês tenham gostado, a alternativa então ficou a alternativa C, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem ligados aí nas próximas resoluções, era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!